Olá, muito bem-vindo. Mais um episódio do Vamos Conversar, diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. Hoje nós convidamos, e ela veio, Nídia Mota, pré-candidata a prefeita pelo PV. Nós vamos à abertura e retornamos. Nídia, muito obrigado por você aceitar o convite e vir aqui no Vamos Conversar. Boa noite, Badu. Muito obrigada a você de me dar essa oportunidade. Acho que é importante eu contar tudo. Vai contar tudo. A primeira dentista mulher em Porto Feliz. Sim. Você lembra quem foi a segunda? A Beth. Você e Betty. Nós nos formamos juntas, mas quem começou a atuar fui eu, né? Porque eu já tinha o consultório do Dirceu, que era o meu primeiro esposo, né? Uhum. Já estava montado, então foi mais rápido do que ela. Então eu cheguei a ser a primeira, mas na verdade somos nós duas, as pioneiras. Correndo juntas. Correndo juntas, sempre. As grandes amigas, desde o jardim da infância até o último dia de faculdade. Que coisa! Exato. E agora enveredou para a política. Pois é, né? Aquilo que eu falei, a veia política está dentro de mim. Nasci assim, dentro de uma casa onde se respirava política, cultura, né? Toda a literatura, né? Meu pai gostava demais de tudo isso. E eu segui os passos dele sempre. Mas sempre por trás, pelos bastidores. Sim. Agora surgiu uma oportunidade da gente mostrar mais ou menos o que a gente sabe. Agora surgiu essa oportunidade. Você foi convidada porque eu acho que quem estava pré-candidato era o Sérgio da Caique. Sim. O que houve? Não houve nada de estranho, porque o que acontece? O Sérgio, ele era um pré-candidato, tinha colocado o nome dele, e de repente as coisas foram mudando, porque eu fui trazendo o grupo dele, as pessoas mais pensantes, ele e as pessoas pensantes desse grupo, para um outro questionamento, era uma outra coisa. A gente pensa muito em gente, você vai ver que eu vou falar muito nisso, e eu estava muito preocupada das pessoas não saberem exatamente como votar, não saberem exatamente os direitos dela, ou seja, as pessoas não estavam tão cidadãs. Então eu imaginei que eu poderia formar um grupo e a gente montar uma instituição em Porto Feliz para tentar suprir essa necessidade, né? É um projeto meio, talvez, utópico, mas eu ainda quero seguir em frente com esse projeto. E nisso eu fui chamando gente. E dentro dessa turma que veio, dessa gente que veio o pessoal do grupo do Sérgio. E aí começou-se a falar, nossa, mas é importante que se eleja na próxima eleição, vereadores. E vocês já têm quantos pré-candidatos a vereador? 24. 24? 24. Ixi. É PV, quem mais? PV, o PV e o PT são uma federação. Sim. Então, tem que estar juntos. Então, nós temos 6 candidatos do PV e 6 candidatos do PT. Temos a rede de sustentabilidade, que tem mais 12 candidatos. Então, e temos o PDT como apoio só, né? Fica de stand-by. Fica de stand-by, né? Nós precisamos de mais algum partido, talvez futuramente, né? Então, o PDT, nós tivemos bastante contato com o PDT estadual e eles se propuseram a nos ajudar. Então, vamos lá, né? Qualquer auxílio é bem-vindo, claro. Qualquer ajuda é bem-vinda. Claro.
Mas essa saída do Sérgio é que eu não entendi direito. Então, daí a gente estava formando a chapa de vereadores, né? Já se sabia que nós estávamos pleiteando o PV, porque, como era uma federação, o PV tinha que encorpar aqui em Porto Feliz, que ele estava adormecido há algum tempo. E quando se conseguiu, e as coisas foram acontecendo. E, de repente, um dia, o próprio Sérgio, a gente foi conversando muito, aliás, uma pessoa Sim. ilibada. Fantástico, né? Ela é boa. Eu não boa conhecia. Gente. Boa gente. Mas eu fiquei encantada de ver a posição dele tão assim, sabe, muito resolvido, muito inteligente. Sim. Né? E aí ele falou, olha, vamos nos unir de alguma outra forma, nós precisamos de um nome que tenha um teto um pouco maior do que o meu. Ele mesmo sabia disso. E a gente resolveu que foram acontecendo coisas e eu acabei sendo convidada, não convidada pelo grupo. Algumas pessoas foi empurrada. Falar... Foi empurrada, na verdade. Na verdade, sim, mas eu achei que consultei a minha família, né, meu esposo, meus filhos, e todo mundo achou que eu poderia ir, porque eu estava saindo de um problema sério de saúde, né? Fiquei 6 anos com um problema sério, e como eu estava muito bem, que eu tinha obrigação com a minha cidade. Vamos resolver algumas coisas que não estão resolvidas, né? Não adiantava eu ficar apontando coisas se eu não levantasse do sofá e não fosse a luta. Eu acho que, apesar da minha idade, eu acho que ainda tem um pouquinho de gás. Não, tem bastante gás. Mas esse sentido progressista, sim, parece que é de família, porque Luiz foi vice-prefeito. Sim, foi, né? foi. Pelo PT. Pelo PT. É uma história que ele deveria contar, porque que ele deixou o PT, mas você sabe melhor que eu, né? E você também sabe. Não, mas isso eu prefiro que você chame ele, que ele venha aqui e conte para você. Só para contar a história do PT, não fica. Bom, ele não deve ter gostado. Isso já passou, né? Não deve ter gostado de muita coisa e não concordava e acabou. Ele saiu por isso mesmo. E ele é uma pessoa, às vezes até ele fala que isso é culpa minha. Ele é uma pessoa de princípios, certo? E se ele ia ficar lá não concordando, dentro do governo, porque ele continuou vice-prefeito pelos 4 anos e todas as vezes que ele foi chamado a substituir o prefeito, ele assumiu, certo? Então, ele foi o vice-prefeito por 4 anos. Ele só não ficou dentro do governo. E por quê? Porque ele não concordava. Quando ele percebeu que ele não concordava, não ia conseguir mudar aquilo tudo, não é para mim ter logo. Não é para mim ter logo. Ele não ia ficar mais 4 anos lá compactuando com aquilo para depois de um tempo sair falando que não era aquilo que ele queria. Verdade. Então, Verdade. Nós sabemos que... explicado. Agora, o que você pensa, se você fosse eleita, por exemplo, qual é o... Se eu for eleita, Badu, eu vou ser eleita. Não, tudo bem. Quando você for eleita, sim, o que você pretende fazer depois de tomar posse, claro? Governar. Como? Como? Com todas as armas que eu estou preparando, com um belo plano de governo, pessoas fantásticas que estamos conversando, técnicos. Eu quero um governo técnico porque, sabe, eu vou cuidar de gente, e cuidar de gente exige muita técnica. Como é que eu cuidar de gente, Nídia? O que é cuidar de gente? Vamos lá. Só um exemplozinho. Tá. A gente tem uma pracinha dessas que estão sendo feitas, né? Bonitinha, pintadinha,
outras bonitonas, pintadonas. Tem umas academias, né? Na praça tem umas academias legais. E você sabe, tanto quanto eu, que um exercício mal feito, né? Num daqueles aparelhos... Acarreta mais problemas de saúde, certo? E nós não temos um projeto para essas praças. Isso é cuidar de gente. Nós vamos... políticas públicas, projetos, né? Para que as pessoas sejam cuidadas. Nós vamos ter esse cuidado. Porque nós estamos com a cidade boa, bonita, certo? Beleza só, né? Porque as pessoas não estão sendo cuidadas. Isso faz falta. Mas tem as secretarias Sim. que fazem o seu trabalho, não fazem? Fazem trabalho, mas não... na verdade, o que eu percebo é que, e não, talvez não seja nem só essa administração, Porto Feliz peca por não cuidar das pessoas. Ela se preocupa com a estrutura, e agora, mais do que nunca, né? Dá para fazer as estruturas da maneira que quiser. Então, a preocupação é essa. E a estrutura das pessoas não existe. Temos problemas com escolas, temos problemas com a saúde, temos esse problema. Por exemplo, uma praça. Aí uma ideia que eu tenho. Uma praça dessas. Vamos voltar, que é o exemplo mais simples que existe. Né? Nem vai se falar em tanta demanda. Né? A pessoa chega lá e tem um QR Code no aparelho. Ela pega seu celular, vai lá, aponta, e ela tem na palma da mão dela uma aula online de um professor capacitado que vai orientá-la, e ela vai ter esse exercício bem coordenado, bem guiado, e não vai ter problemas de saúde depois. Tá, e as pessoas, por exemplo, que não têm condição? Não tem condição? Condição financeira, não tem horário para isso, como será? Bom, as praças estão aí para as pessoas que conseguem ir, mas existem feriados, fim de semana, e essas aulas estarão gravadas, elas podem ser a qualquer hora. Mas você acha que só isso falta? Não estou falando. Isso, eu disse para você, Badu, que isso é um pequeno exemplo. Tá, e um exemplo médio agora. Porque a cidade, seja como for, ela está bem cuidada. A cidade está cuidada. Está cuidada. Porto Feliz tem uma localização excelente, certo. Privilegiada, ótimo. Não é? As empresas estão dando lucro, trazendo dinheiro para o município. Sim. Que mais que você faria? Eu faria assim. Tudo a gente teria técnicos para executarem projetos. Fazendo os projetos e pessoas para executarem. Por exemplo, você pediu um exemplo médio. Vamos dizer assim, escola. Vamos para a educação. Né? A gente sabe que a educação não vai mudar o mundo. Né? A educação muda as pessoas, quem vai mudar o mundo são as pessoas. Já disse Paulo Freire, não é? Eu gosto muito dessa frase. Então, nós precisamos dessas pessoas bem educadas. Nós temos escolas lindas, bem arrumadas, bem reformadas, bem pintadas. Nós temos equipamentos de primeira categoria, né? Temos lousas eletrônicas, digitais. Nós temos computadores para as crianças. Eu tenho uma nora que é diretora de escola e eu sei que há uma dificuldade muito grande em se usar esse equipamento por falta de treinamento. Isso é cuidar de gente. Nós temos que treinar as pessoas, não treinar. Não que o professor, coitado, ele está sobrecarregado, porque ele tem que fazer muita coisa e às vezes ele não foi, preparado para isso, né? Então, de repente, ele está preparado para uma coisa específica, né?
uma maneira de dar as aulas dele, de lecionar, e ele tem que ir se preparando para as outras coisas também, para o modernismo, para a tecnologia, para tudo. Então, de repente, nós temos tudo e não podemos usar, porque o aluno chega lá, ele tem um bom uniforme, ele tem, né, o equipamento, ele ganhou um kit bom, mas nós temos alunos analfabetos na 7ª, na 8ª. Eu tenho amigos que são professores, diretores, e eles dizem que o aluno tem escola aí que recebe aluno de 9º ano, né, para chegar no ensino médio, e esse aluno vem sem saber ler e escrever. Mas isso não é exatamente. Não, eu sei que é no Brasil todo. Exatamente. Não é só no Brasil. Eu acho que o ensino, de um modo geral, nós não podemos. Aliás, devemos. O ensino do nosso tempo não tem comparação com o ensino de hoje, não é? Eu fiz magistério, e o magistério equivale a uma pedagogia, uma faculdade de pedagogia das melhores. Sim, né? E isso 50 anos atrás. Muito. Não é? Muito mais. Então, por aí. Agora, e saúde? Da mesma forma, o trabalhador da saúde também está sufocado, né? Ou ele está sufocado, ou ele vai embora, não fica, certo? Por quê? Não sei, essas coisas precisam ser muito bem estudadas e a gente precisa saber muito bem o que está acontecendo. Porque eu sou usuária do SUS, então eu passo por isso. Eu tenho um médico no centro de saúde, da próxima vez que eu volto, já não é mais aquele. Já mudou de médico, já não para. Então, a gente tem essa dificuldade. Especialista, então, a gente vê que... Nem vou contar a minha história de novo, porque eu já contei várias vezes. Por sinal, agora me chamaram para o especialista. Para prosseguir. Depois de quanto tempo? 10 meses. Sem. Tá bom. Tá bom, completou, né? Um ano. Então, aí as pessoas enfrentam filas quilométricas, né? Ficam mais doentes do que estão para enfrentar a fila, não são atendidas, de repente chega lá, o profissional foi embora, não está lá, algum problema houve, e o grupo de apoio, vamos dizer assim, os outros trabalhadores da saúde se desdobram para atender, e os trabalhadores estão muito prejudicados nesse sentido. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, né, com o quadro de trabalhadores públicos, de uma maneira geral, da educação, da saúde, ver o que está havendo aí que eles não estão conseguindo resolver e dar vazão à demanda, né? Nós temos uma Santa Casa muito bem equipada. Sim, maravilhoso. Certo? Equipamento. Os especialistas estão trabalhando. Tem muito especialista. Tem muita especialidade agora que foi introduzida nesse governo. Está faltando mais ainda, porque a espera, de um modo geral, quem tem convênio espera até nos hospitais conveniados. Sim. Então, 40 minutos, 1 hora e meia de espera na Santa Casa é a mesma coisa, você não acha? E 3 horas? 3 horas é um bom tempo, né? Interessante. 10 meses também. 10 meses também. Então, são coisas que a gente precisa entender tudo isso, o que está acontecendo, e tentar resolver, pelo menos, né? O que mais que você faria? Nós falamos de educação, saúde. Você acha que a cidade falta alguma coisa estrutural para fazer?
Que nós temos, eu estou repassando o que existe. 176 ruas asfaltadas e recapeadas. Sim. Não podemos reclamar. Não é? A saúde também com essa melhora que houve na Santa Casa, preparando a Santa Casa. O que mais que poderia fazer? O que a Nídia prefeita faria em Porto Feliz, além do que foi feito? Tentaria trazer profissionais, mais profissionais ainda, porque a demanda ainda está grande, para atender a gente de Porto Feliz. Traria mais escolas profissionalizantes que nós não temos, certo? Tive com o ministro do Trabalho a questão de 2 ou 3 semanas e ele nós conversamos muito e ele me garantiu que ele vai me ajudar a trazer uma escola profissionalizante de bastante categoria para Porto Feliz, para os nossos jovens chegarem no mercado de trabalho preparados. Filho, por favor, Murilo, dá água aqui que a dona... Eu tenho que a dona Nídia aqui está... A minha boca é sempre seca, o Roberto diz que eu vou... Soubesse já de... Pode tomar que não é do SAI, viu? Não tem problema. Eu sempre brinco, porque, falando em SAI, a água tem vindo muito suja em todo lugar. Sim. A conta chega, né? Mas a gente tem um problema que é insolúvel. A gente não sabe realmente o que fazer com a água. Você vai limpar os filtros, dá medo. É uma água suja. Isso porque é tratada. O que você faria? Você mudaria a administração do SAI? Tudo precisa ser analisado, certo? Nós vamos ver e vamos investigar por que está acontecendo tudo isso. E vamos saber, tecnicamente, por que ocorre isso. Por exemplo, uma das coisas que eu quero saber muito e que eu não consigo esses dados é sobre a fluoridação das águas, que é muito importante. Sim. A gente precisa saber dosagem, porque você sabe que flúor é bom na dosagem certa. Sim, senão é veneno. E dá uma fluorose nos dentes e se perde dentes. Também no próprio organismo, né? Não é só nos dentes, né? Não, no organismo também, mas eu estou falando dos dentes sim. Por causa da minha profissão. Sim. Né? O último levantamento epidemiológico que foi feito aqui em Porto Feliz foi em 97. Eu já fiz essa pergunta para um pré-candidato que esteve aqui, aliás foi o primeiro, foi o Gerão. Porto Feliz hoje tem 48 mil veículos registrados na cidade. Vamos supor que 3 mil deles não circulem aqui, mesmo assim ainda sobra veículo toda a vida. O que você faria para mobilidade veicular? Porque nós temos falta de rua, não? Sim, certo? Sim. E eu acho que a gente precisa muito desafogar esse trânsito, certo? Que jeito? Sei lá, fazendo algum bolsão, de alguma forma, existe um pensamento aí de alguns empresários que a gente já tem conversado, mas são coisas para, não vou falar para você, vou fazer em tal lugar, como vai acontecer, porque ainda são coisas para estudo, né? Temos o Rio Tietê passando pelo centro da cidade, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, e então, para que se faça esses bolsões de estacionamento, a gente tem que ter um cuidado bastante grande, porque as nossas ruas centrais, elas são de quando? Nossa Senhora, aí eram picadas, né? Exatamente. Elas foram asfaltadas, mas eram picadas.
Você pega a Rua Bandeirantes, Altino Arantes, quer dizer, aquilo era o centro de Porto Feliz, fora a Praça da Matriz. Isso. E depois que foi modernizando e coisa e tal. Mas, de resto, Porto Feliz não tem aonde expandir. Tem? Talvez tenha, tem. Mas talvez tenha que ter um novo centro. Tá, do outro lado do rio? Não, Não? não. Bom, fazer um outro centro. Sim. Mas no centro? Sim. É. Na sua ideia, como seria? Conta pra gente. Eu imagino que a gente pode, sim, fazer o centro. Você sabe onde é a usina. Ali tem uma grande área, Uhum. certo? Nós temos como desafogar tudo isso, fazendo esse centro, ladeando a usina, e a entrada dele seria feita uma desapropriação na rua ali, continuando a Avenida Capitão Joaquim Floriano, e a entrada para esse novo centro seria por ali, certo? E eu acho que funcionaria perfeitamente. E é perto do outro centro. Então, mas e os bancos? Poderiam ir para lá também. E se não fossem? Mas eu acho que eles vão. Não, você quer uma nova Porto Feliz, não é? Pode ser. Com um novo centro. Sim. Porque o centro já não aguenta mais, certo? Certo. É isso? Mas muitas cidades históricas, né? Eu sei que Porto Feliz já não é mais tão histórica assim, porque no nosso centro nós não temos quase nada, né? Mas todas as cidades que têm essa característica dessas ruas muito estreitas, elas acabaram. Até Itu tem um novo centro. Sim. Né? Porque as ruas pequenas, estreitas, as picadas, como você diz, elas não suportam esse trânsito. Imagina, 48 mil carros, é quase o número de habitantes, não? Sim. De Porto Feliz. Sim. Né? Falando em número de habitantes, você acredita que Porto Feliz tem só 52 mil habitantes? Não, eu acho que tem um pouco mais. Eu não acredito muito no IBGE. Principalmente no seu último censo, que foi feito meio atropelado. Eu não sei, não é. Você anda, a gente anda e observa bastante. Tem gente que você não conhece mais. Né? Mesmo no centro da cidade. Quer dizer, não é só isso que tem. Deve estar igualando a Boituva, que está com 60 e poucos mil habitantes. Sim. Não é? Está perto da Castelo e coisa e tal, tudo bem. Não é que precisamos ganhar de Boituva, não é esse o problema. Mas essa rixa já acabou. Já acabou. É um número mais exato. E com o IBGE a gente não consegue, eu não sei como. Você faria um censo municipal? Eu acho que é necessário, né, Badu? É necessário. Se a gente quer realmente saber todo esse crescimento, né, que nós temos muita demanda, muita gente vindo de fora, temos muitos condomínios que a gente sabe de alguns, mas tem outros que a gente até desconhece, Sim. né? Meu esposo, que anda de bicicleta pelo município inteiro, ele vê, ele fala que a gente nem imagina a quantidade de casas que tem. Eu já me perdi. Eu entrei num bairro e não sabia a saída. Porque você desconhece, você lembra quando era mato. Daqui a pouco, dando aquilo lá, pega, né, e bifurca com não sei com quem, daí você está no centro outra vez, só que é para achar isso. A nossa área, né, territorial é muito grande. Grande, né? grande. Às vezes a gente pega o mapa e fica olhando e falando, poxa vida, mas é imensa, né? Impressionante. Impressionante. Porto Feliz precisaria realmente de uma nova visão, né? Sim, sim. Nídia, vamos voltar a uma coisa que eu ainda acho que você poderia explicar melhor esse novo centro de Porto Feliz. Como é que é? Já vi que é ali a continuação da Capitão Joaquim Floriano de Toledo,
Rua Sarquis Abib ali, se não me engano. Isso. O que faria? O que poderia ser ali? Poderia ser tudo. Tá. Eu acho que o comércio poderia se deslocar para lá, embora o comércio do centro ali também iria desafogar tanto o centro, e o comércio do centro continuaria da mesma forma. Porque veja que em Itu, a Floriano Peixoto continua, certo? E tem um novo centro. As coisas vão indo devagar. Isso tudo não acontece do dia para a noite. Claro. Né? E acho que é uma ideia assim, muito viável. Viável, bastante viável. Bom. Nós temos... Murilo, tem pergunta para fazer? Sim. Então... Deixa eu acertar aqui o microfone. Vamos ver aqui agora. A técnica tem 3 perguntas para você. Isso. Cada um deu um assunto diferente, tá? Tentei diversificar. Tá bom. Na época do Dr. Léo, a prefeitura ela tinha mais rigor na liberação de empreendimentos. Hoje em dia é quase o contrário. Quando eleita, você teria o mesmo rigor do Dr. Léo ou você manteria como está? Bom, a especulação imobiliária aqui em Porto Feliz, ela aumentou tremendamente. Não foi só o Dr. Léo que teve rigor, né? Houveram outros prefeitos também rigorosos nesse sentido. O Léo, ele realmente segurou. Outros também seguraram, né? Quem? O seu Erval segurou bastante também. Eu sempre estive, como eu disse, nos bastidores do governo Erval, Luiz Antônio Carvalho. No Dr. Léo, fui chefe de gabinete dele, duplicando a minha função com a saúde bucal. Então, eu estava bem por dentro de tudo isso, eu sabia. De repente, tinha empreendimentos que saíram depois, mas que já queriam vir para Porto Feliz há muito tempo, desde o Dr. Léo. E o Erval a mesma coisa. E às vezes eu ainda dizia para o Erval, por que você não libera esses loteamentos? Né? Naquele tempo era loteamento. Né? E ele dizia assim, porque depois nós vamos ficar engolidos. Porque eu dizia para ele, olha Itu, que maravilha que tá, né? A gente é um pouco ingênuo nesse sentido, né? E naquele tempo era mais ainda. Olha, esses condomínios todos que vêm para Itu estão trazendo progresso para lá. Ele falava assim, eles têm água? Então, existem umas coisas assim. O Léo, muitas das coisas que ele que ele segurou foi por causa das nascentes, foi por conta das contrapartidas que as pessoas queriam, né? E ele segurava mesmo. Mas com o aquífero que nós temos aí, água para 300 anos... Mas naquele tempo a gente nem sabia que tinha aquífero. Não? Não, ainda. Aquífero novo. Não era, ele não era divulgado, ninguém sabia, não tinha captação aqui, era muito diferente. São 25 anos, né? É isso. Vamos lá. Nídia, o turismo seria o nosso principal eixo de desenvolvimento econômico na cidade? Poderia ser. Uma boa condição para que a cidade melhorasse. Vez? Não. Poderia ser, não poderia? Já houve épocas que se tentou, mas nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos arrecadação para estruturar esse turismo. Hoje nós temos muito pouca coisa, né, para mostrar, mas ainda assim a gente recebe gente, tem muita gente que vem. O povo de Porto Feliz, você notou que parece que não é muito interessado na cidade, não valoriza o que nós temos, né? O próprio Parque das Monções, ele não é valorizado. Assim, existem pessoas que vêm de fora, mas daqui de Porto Feliz as pessoas
parece que nem gostam muito de parque, né? Estranho isso. É, verdade. É, muito esquisito. Então, turismo seria Mas eu acho que ele pode fomentar esse turismo, né? Existem várias maneiras. Nós temos a nossa história. Queiram ou não negar, a gente tem uma história, né? Porque fala-se tanta coisa, né? Mas é o que nós temos de história, certo? Nós tivemos aí o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o livro Monções, e nós somos citados, Porto Feliz, o Porto das Monções é muito importante para uma época. Só não tivemos bandeirantes. Não, tivemos monçoeiros, por isso que se chama Porto das Monções. Pois é, mas ainda assim não, que bandeirante, não tem nada de bandeirante aqui. Sim, né? A gente sabe disso. Nós sabemos, mas tem muita gente que ainda pensa que teve bandeirante aqui. Cara, e por fim, como você é filiada ao Partido Verde, né, o PV, então a sua candidatura tem um viés, um posicionamento de esquerda. Você acha que conseguiria, junto ao governo Lula, trazer recursos à cidade? Eu acabei de falar que... Do ministro do Trabalho. Eu já estive também com a ministra da cidade, a Cida, e levei para ela uma carta, a Cida Gonçalves, e ela, uma carta pedindo para que ela nos apoiasse, nos ajudasse a criar aqui a casa de apoio à mulher que sofre violência doméstica, né? Nós tivemos até, inclusive, na inauguração de uma casa lá em Hortolândia, e ela nos garantiu também que a gente poderia, que eles poderiam poderia pleitear, porque ela iria nos ajudar nisso. Eu estou em contato direto com ela, com o ministro do Trabalho, sobre a escola. Então, nós temos, eu acho que é importante o governo Lula estar do nosso lado. Desde que ele não vá viajar, tudo bem, né? Você, o seu pré-candidato a vice-prefeito, quem é? Ou também é segredo de Estado? Não é segredo de Estado. A gente já tem esse candidato, mas como ainda não lancei, ele é do mesmo partido meu, tá? Só tem isso. Como ele não foi lançado, não foi divulgado ainda, nós vamos aguardar mais um pouquinho para essa divulgação. Se você disser, ele pode ser trocado ainda, o nome? Não, eu acho que ele não tá troca firme? mais. Está firme. Ele vai mesmo? Opa! Então, por que não divulgar? Porque a gente... Né, assessor? O assessor veio junto... No momento correto. No momento correto. Esse não é o correto. Não, a gente acordou dentro do grupo, né, que nós só divulgaríamos esse nome na devida data. Mas está pertinho, viu? Não falta muito, não. Não falta muito. Vereadores, candidatos a vereador. Você já disse que tinha 24. Se vocês conseguirem, fazendo 2, diante dos... Tem partido que tem 60, o outro tem 90. A gente já fez muita conta. Mas eu acho que a gente tem condição de ter pelo menos 2. Pelo menos 2. O Sérgio é candidato Não é? Não, ele está apoiando um outro candidato. Sei. O Sérgio já foi vereador. Nós temos no grupo vários que já foram vereadores. Sim. Qual é o lema, o slogan da campanha? Nossa cidade é a nossa gente. A preocupação são as com pessoas. Gente. A preocupação nossa é uma campanha humanitária. Nós estamos fazendo uma campanha assim bem voltada mesmo para as pessoas.
Eu já comentei também, e tem até um amigo comum nosso que está à frente desse tipo de empreendimento em Votorantim, que é a Casa do Idoso. A prefeitura faz. Sim. E ele paga um Eu- aluguel social. É logicamente que ele vai ganhar que ele ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Mas não é jogado lá no fundo, não, é no centro da cidade. Procurar e tem se dado bem. Tem. É o Antônio Carlos Ribeiro Abílio, É, né? Nenê, É. nosso amigo. Então, Isso é cuidar de gente também, né? opa, isso é maravilhoso. E a gente pode pensar num empreendimento desses, né? E acho que, de repente, esse empreendimento pode ser feito em vários lugares da cidade também, que eu acho, às vezes, mais em vários bairros, onde tem... Nós andamos estudando, até esses dias próximos aqui, a gente estudou muito sobre a população idosa de Porto Feliz. Nossa, como a gente tem uma grande população. Aumentou. Idosa, bastante. 12%. Beleza, né? Nós estamos ficando... Beleza, porque nós estamos lá, né? Não, beleza, não deixa de ser beleza. Não, eu sim, acho uma sim. maravilha. Meu Deus do céu, uma expectativa de vida maior é uma coisa boa. Diz que o idoso é o jovem que deu certo, né? Que bom. Não é? Então está no seu programa também. Tá. Não só isso, como também creches. As creches, a gente pensou, a princípio, em creches de idosos distribuídas, pequenas creches. Eu não vou para creche, não. Distribuídas nos bairros. Você sabe, Badu, que eu tive uma experiência com essa questão de creche, porque o Zé Otávio, meu filho, foi diretor de uma creche em Itu. E a gente estava sempre lá. E a gente, como ele é terapeuta ocupacional, o projeto era todo voltado para a ocupação do idoso. Mas era muito bom. Sabe, não é aquela coisa, jogou lá na creche. Não, aquilo lá era uma coisa que funcionava. E ele lotava ônibus. Ia para São Paulo com os idosos, levava, sabe, parecia que eles estavam revivendo. Foi uma coisa muito interessante essa experiência. Porque, e também alivia as famílias que ficam preocupadas com o seu idoso dentro de casa, né? Tem que sair para trabalhar e vai deixar o idoso lá sozinho. Então, é uma coisa que cuida de gente, sempre cuidando de gente. Você, na sua opinião, na opinião do seu programa de governo, o que está faltando é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. É dar uma atenção maior a todas as pessoas. As mulheres, aos idosos, as pessoas com deficiência, que eu também é uma coisa que eu sou muito ligado. Eu fiquei 14 anos como vice-presidente da PAI. Então, eu sei o quanto é difícil. Eu tenho um filho autista, né? Então, a gente sabe que a inclusão é importante. Inclusão, e houve um boom no Brasil sobre o autismo, né? Então, a preocupação das pessoas, né? Em cuidar dos autistas. É interessante que esse meu filho, ele representa o Brasil na ONU. Ele é professor da UFRJ a respeito do autismo, da inclusão, da acessibilidade. Interessante. A gente tem muitas conversas, não só com ele, como com todo o grupo dele, pessoas que estão nos orientando de uma maneira muito boa. Que bom. Temos... Finalizando, Nídia, o que você tem para dizer? Eu tenho para dizer que Porto Feliz merece ser melhor cuidado. As pessoas, a gente de Porto Feliz merece ser bem cuidado, porque nossa cidade é a nossa gente. Muito obrigado. Obrigado por a ter você, vindo, Badu. Valeu. Um abração para você. E a você, muito obrigado pela sua presença. Você pode curtir, pode compartilhar e o seu comentário é bem-vindo. Até a próxima.